atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, programa especial em homenagem ao Dia dos Pais. Eu, André Zola, André Reis, Valmir de Lima, Basílio Leme, Edgar Tão, João Boreço e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Um Pai Exemplar, baseado em fatos da redação do Momento Espírita, organizado pela Federação Espírita do Estado do Paraná. E em nosso estudo da codificação espírita, apresentaremos reflexões doutrinárias em torno da paternidade, alusivas à comemoração do Dia dos Pais. No Momento Evangélico, especial de Dia dos Pais, apresentaremos o texto extraído do site Momento Espírita, assinado pela redação do Momento Espírita, com o título A Missão dos Pais. No Diálogo à Luz do Espiritismo, hoje também especial Dia dos Pais de 2022, utilizaremos o livro Seara da Fé, de autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição número 11, Dia de Deus, de Emmanuel. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Em nosso editorial especial do Dia dos Pais, hoje trazemos o tema Um Pai Exemplar, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Divaldo Pereira Franco fundou e mantém uma instituição espírita intitulada Mansão do Caminho, na cidade de Salvador, Bahia.
Ele já criou e educou centenas de filhos adotivos, crianças abandonadas nas ruas por seus pais biológicos ou que eram vítimas da orfandade. Muitos casos lindos da sua história já registrou, e dentre tantas há a de um garotinho singular. Desde a mais tenra idade, ele mostrou uma característica bem marcante, o instinto assassino. Ele queria matar alguém. Sempre que o contrariavam, ele fazia, com as próprias mãos, facas dos mais variados tipos e com os mais diferentes materiais. Vez que outra, uma das tias responsáveis pela criança entrava desesperada no escritório de Divaldo, com o menino em seu encalço. Vim-lhe pedir socorro, pois o garoto já fez outra arma e quer matar alguém. Divaldo deixava o serviço por um instante e chamava carinhosamente o menino, colocava-o em seu colo e lhe perguntava: Filho, o que aconteceu dessa vez? E o menino falava com respiração alterada e lágrimas escorrendo pelas faces. É que eu estou com muita raiva e quero matar aquele moleque. Divaldo, usando de muita psicologia, dizia calmamente ao filho: Então, vamos fazer um trato. Eu vou ajudar você. Mas, por enquanto, deixe a arma comigo. E depois que eu terminar o serviço, nós iremos. O garoto aceitava a proposta, embora sempre contrariado. E muitas foram as vezes que ele entrou esbaforido no escritório, pedindo uma de suas armas, urgente, para matar alguém. Essas cenas se repetiram muitas e muitas vezes durante a infância e adolescência daquele filho rebelde. E Divaldo colecionou dezenas de facas, punhais e outras armas. Um dia, Divaldo perguntou-lhe por que desejava tanto matar alguém e ele respondeu: É porque tenho muita vontade de sentir o sangue quente escorrendo pela minha mão. Quando o rapaz completou 18 anos, pediu ao pai para deixar a instituição e partir em busca de outros caminhos. Divaldo o chamou em particular e lhe fez uma pergunta: Meu filho, você ainda sente vontade de matar alguém? O jovem abaixou a cabeça e respondeu, muito constrangido: Sim, eu ainda sinto. Divaldo colocou delicadamente a mão sobre o seu queixo, levantando-lhe o rosto e olhando-o nos olhos, disse-lhe com voz de tristeza: Filho, eu quero que você me prometa uma coisa. Se um dia você decidir matar alguém, peço-lhe que volte aqui e mate-me primeiro, porque fui eu que falhei na sua educação. Aquelas palavras caíram como uma bomba no coração do jovem. Dias depois, eles se despediram, num longo e afetuoso abraço. Os anos se passaram. Certo dia, o orador estava numa cidade no interior de São Paulo para receber o título de cidadão honorário. Quando alguém o aborda, ele diz que na sala anexa ao salão, onde se realizava a cerimônia, havia um artista plástico, famoso na localidade, que queria lhe oferecer um quadro. Divaldo se dirigiu para o local e percebeu um homem jovem de costas, que guardava um quadro coberto com um pano branco. Aproximou-se e disse: Olá. O moço se voltou e Divaldo quase desmaiou de emoção. Era seu filho adotivo, o mesmo das 1001 facas. Um abraço saudoso e demorado, e depois a surpresa. O artista descobre o quadro e lá estava estampado o seu pai do coração. Aquele pai que,
com amor e dedicação, conseguira transformar um instinto assassino numa poderosa força a serviço da arte, do bom e do belo. Não é à toa que Divaldo Pereira Franco é reconhecido conferencista espírita em mais de 60 países nos 5 continentes, com mais de 250 livros publicados e muitos títulos traduzidos para várias línguas. E a Mansão do Caminho, em Salvador, atende mais de 3.000 crianças e suas famílias socialmente carentes, com escola, saúde, alimentação e orientação moral. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E nesse programa especial do Dia dos Pais, realizaremos em nosso estudo doutrinário algumas questões alusivas naturalmente à data que celebramos, em torno da paternidade, onde teremos como convidados o nosso amigo Basílio Leme e também Valmir de Lima. As perguntas, como todos já sabem, porque nos acompanham, são dirigidas a estes nossos amigos que, uma vez lendo a resposta, trarão os seus próprios comentários. E a primeira questão que nós trazemos nesse estudo doutrinário do especial do Dia dos Pais é a pergunta contida no livro 2º de O Livro dos Espíritos, a de número 203, é o capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. A pergunta 203, formulada por Allan Kardec e dirigida aos espíritos reveladores, é a que se segue. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? Basílio Leme, por favor. E o Espírito Verdade assim responderam: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Vejamos que esta questão é uma questão que permite aprofundar o raciocínio para saber a origem do ser, qual a sua finalidade na Terra, enfim, o seu destino. Observemos que Kardec aborda esse assunto em tema apropriado, pluralidade das existências, ou ainda as reencarnações. E eu lembro, e o amigo ouvinte, o telespectador pode confirmar, no item 17 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador afirmou: somente ela, a reencarnação, ela pode dizer da onde o homem vem, o que ele está fazendo na Terra, qual é o seu futuro e, no caso, ela justifica as atuais anomalias, as diferenças, as desigualdades da humanidade. Então, mais uma vez, nós podemos afirmar que sem entender
o mecanismo das reencarnações, não é possível entender o porquê dos pais não transmitirem aos pais o espírito. Ou seja, os pais fornecem apenas o corpo, o corpo somático. E que nós, aproveitando esse ensejo, podemos ressaltar que por que não é simples entender esse mecanismo aos olhos da ciência? Que a ciência, normalmente materialista, ela desconhece essa parte espiritual e aponta, com razão, a nossa herança hereditária, mas hereditária biologicamente, não da alma. Então, a essência com essa conscientização das reencarnações, é a essência, então, que vem clarear o nosso entendimento do ser. E por isso que está na resposta do Espírito Verdade, que um pai obtuso, quer dizer, um pai ignorante, um pai pode, então, ter filhos inteligentes. Ou seja, importantíssimo para que a gente venha se conscientizar da individualidade e também da individualidade do ser. Nesse estudo doutrinário, muito bem elaborado pelo nosso querido Edgar, ele nos facilitou, apontando um texto do benfeitor Emmanuel, no livro Chico Xavier Pede Licença, e é o capítulo 40, Pais de Família. Então, nós poderíamos e deveríamos citar todos os parágrafos que são de fundamental importância. Mas, devido à exiguidade do tempo, nós vamos apenas nos deter no segundo parágrafo, que diz assim: mais longamente internado na escola física, vamos conhecendo, a pouco e pouco, qual seja a posição que nos cabe no mundo, que somos o que somos, criaturas incompletas a caminho da perfeição, unidas transitoriamente umas às outras entre as paredes do lar, ou nos compromissos domésticos, para fins de resgatar o burilamento. Então, é um tema, assim, bastante profundo, mas que, estudando a doutrina espírita, e principalmente esse princípio básico do espiritismo, que é a reencarnação, vai facilitar os pais. E quando nós falamos dos pais, nós estamos falando do pai, e como diz lá na questão 821, também a maternidade, os pais. Quem conhecendo, sabendo desta essência, vai facilitar, então, a tarefa que é de conduzir os filhos e educar. Mas educar, como lembra o codificador na questão 685A, não somente a educação pelos livros, mas a arte de fazer caracteres. É uma tarefa sublime dos pais. Obrigado, Basílio, pelas suas considerações sempre oportunas e adequadas para o momento. Obrigado, Bá. Agora nós vamos dirigir a pergunta ao nosso amigo Valmir de Lima. Essa segunda pergunta, ela foi uma pergunta elaborada através e por meio de um capítulo de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, de Maria João de Deus. O nome do livro é Cartas de uma Morta, o segundo livro psicografado por Chico Xavier. E, no terceiro capítulo,
cujo título é Reencontrando uma Afeição do Passado, há ali inúmeras observações e considerações trazidas por esse espírito. E baseado exatamente nesse capítulo, nós elaboramos a pergunta dirigida, portanto, mais uma vez, ao amigo Valmir de Lima. Como compreender a tarefa da paternidade na Terra? Valmir, por favor. E assim a resposta nos é dada da seguinte forma: os pais da Terra não são criadores, e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Os seus deveres são austeríssimos, enquanto é do arbítrio superior a sua permanência na face do globo. Mas, aquém das fronteiras da carne, é preciso que considere os filhos como irmãos bem amados. Bom, aqui nós temos uma elucidação, primeiro que nos faz observar que Deus é o Criador, ponto. Deus é o Pai, ponto. E nós somos filhos de Deus, portanto, somos irmãos. Nos devemos uns aos outros pelas leis fraternais da solidariedade. Nós somos espíritos viajores, num processo de evolução que culminará um dia em perfeita harmonia com o Criador. Buscamos, então, a perfeição. Nesse trânsito entre o princípio, a criação divina nossa, até a condição de espíritos puros, nós trocamos as atividades, as funções, as obrigações inúmeras vezes. E, muitas vezes, temos compromissos diretos com outros irmãos que, temporariamente, envergando a túnica de carne, somos chamados de pais ou de mães. Mas sabemos aqui que, antes de mais nada, além da fronteira da carne, é preciso considerar que somos filhos do Criador, irmãos, portanto. Então, é preciso esse desenvolvimento da responsabilidade que nos cabe, sempre de assumir esses deveres perante Deus e perante a nossa consciência. Então, como bem observa aqui, tarefa austera, séria e grave, e todos nós seremos chamados, no plano dos espíritos, perante a nossa consciência, da forma como conduzimos esta responsabilidade. Valmir, agradeço também a sua contribuição, as suas considerações e apontamentos. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos agora para um rápido intervalo e retornaremos em seguida estudando o estudo doutrinário especial do Dia dos Pais. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando então o estudo doutrinário do especial do Dia dos Pais,
Nós vamos a uma outra pergunta elaborada, esta utilizando-se como referência ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. A pergunta será destinada ao nosso amigo Basílio Leme. Qual a missão mais relevante da paternidade ante os seus filhos? Basílio, por gentileza. E nós temos para esta resposta uma assertiva que consta do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, que é atribuída a Santo Agostinho, quando ele diz assim, olha, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente cumprirdes os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Vejamos, né, que esclarecimento adequado, oportuno. Como o Valmir disse no bloco anterior, os pais que não gera o espírito, não gera, mas ele gera o corpo e recebe a oportunidade de educar, de zelar, e com isso, como explica o Espiritismo, as leis divinas sendo perfeitas e toda ela, né, alicerçada no amor, embora seja, em muitos casos, um motivo de sacrifício dos pais para com os filhos, mas aqueles que cumprirem com os seus deveres retamente serão, então, aquinhoados, serão, então, beneficiados pela complacência divina. Então, a reencarnação é um processo educacional perfeito, porque é um planejamento no nosso planeta supervisionado pelo próprio Jesus. E é um processo que ele, por as leis divinas ser perfeita, vige em todo o universo sob a égide dessa inteligência suprema que nós encontramos lá na primeira questão do Livro dos Espíritos e que nós conhecemos como Deus. Então é por isso que, com razão, o Espiritismo vem, né, trazer tanto os esclarecimentos, em primeiro lugar, o conforto espiritual e também os esclarecimentos necessários para que cada um de nós possa, dentro das suas possibilidades, ser, sim, aquele colaborador do processo, por que não dizer, do Pai maior para com os nossos irmãos de humanidade, como o Valmir esclareceu no bloco anterior. Então, é assim, a essência é, em tudo das leis divinas, a lei do amor. Obrigado, Basílio, pelas suas considerações a essa questão. Vamos aqui à última questão desse bloco do estudo doutrinário, a de número 583, esta contida no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Pergunta esta, que será destinada ao amigo Valmir de Lima. 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram, Valmir? Resposta dos Espíritos da Codificação. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa
e tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. É da lei que o superior auxilie o inferior. E, obviamente, neste raciocínio, todos somos inferiores e todos somos superiores. Tudo depende do ponto de vista em que nós nos colocamos. Sempre há espíritos inferiores a nós e sempre haverá espíritos superiores a nós. Mas, pela lei de solidariedade, todos nós nos devemos uns aos outros. No caso aqui, nós, espíritos em evolução, somos co-criadores em plano menor, dentro da condição evolutiva a que pertencemos, como há aqueles co-criadores em plano maior. Nas obrigações que nos cabe, nas responsabilidades que nos cabe, uma delas é orientar outros irmãos na jornada evolutiva. Então, a tarefa que nos é concedida para sermos pais responsáveis, orientadores, é de muita importância, de muita responsabilidade. Mas se da parte daquele que se responsabilizou pela tarefa, ele dispensou todos os cuidados que se fazia necessário, mas, infelizmente, aquele a quem ele dedicou todo o seu trabalho se desviou, ele não poderá ser responsabilizado. Mas, se for o oposto, se por força da falta de zelo este irmão enveredar pelo mau caminho, com certeza as responsabilidades recairão de maneira séria sobre aquele que foi causa da queda, da dificuldade que surgiu no trânsito do espírito, então, que lhe foi destinado sob a sua tutela. Obrigado, Valmir, pelos apontamentos. Obrigado, Basílio, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos então ao nosso quadro Momento Evangélico. E no Momento Evangélico de hoje, especial de Dia dos Pais, trazemos um artigo da redação do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, intitulada A Missão dos Pais. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Se as várias áreas do estudo do comportamento e desenvolvimento humano denotam, de há muito tempo, o papel fundamental desempenhado pelos pais na educação e, consequentemente, na vida dos filhos, a doutrina dos espíritos reforça e amplia o entendimento dessa responsabilidade, trazendo à tona o reconhecimento de que a infância é, para o espírito, especial período para o seu desenvolvimento, onde ele é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, denotando também a responsabilidade dos pais neste processo. Outra afirmativa da espiritualidade superior corrobora ainda a grande tarefa da paternidade ante a resposta à pergunta formulada por Allan Kardec.
Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário, bem grande influência exerce. Como já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm, por missão, desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Cientes, assim, da responsabilidade da mãe e do pai para com seus filhos, observamos, ao longo do tempo, mudanças no seu desempenho. A mulher ampliando seu papel social, assumindo, além das tarefas do lar e da maternidade, também um importante papel na sociedade, tornando-se extremamente ativa e participativa no mercado de trabalho. Por outro lado, o homem cada vez mais auxiliando e compartilhando das tarefas domésticas, em especial a educação dos filhos. Passa o homem a perceber-se não somente como provedor dos recursos materiais para a subsistência familiar, mas como autoridade dentro do lar. Papéis hoje divididos com a figura da mulher, mas também como responsável pelo cuidado e educação dos filhos. Vamos, dessa forma, pais interessados em informar-se sobre métodos de educação, buscando cursos, vídeos, livros, recursos diversos que o auxiliem no melhor desempenho do seu papel enquanto educadores dos seus filhos. Contudo, em particular, encontramos pais cada vez mais sensibilizados para a consciência de que seu exemplo de conduta será o recurso-chave para a formação moral do espírito que lhes está confiados por Deus. Com vistas à condução pelas sendas do bem, consoante a afirmativa de Kardec de que a educação moral consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Sendo assim, observamos pais preocupados quanto aos seus atos, aos seus costumes, suas atitudes em sociedade, seus hábitos, que são objeto de observação e de referência na formação dos filhos que lhes compartilham o cotidiano dentro e fora do lar. Constatamos aí a sabedoria e bondade divina, ensejando a oportunidade de que reforme os seus próprios caracteres o homem adulto, que assume esse papel na condição de pai. Oportunidade de romper com as barreiras do egoísmo, de olhar mais para o próximo que lhe chega na condição de filho e lhe proporcione uma boa mudança de hábitos, visando bem o desenvolvimento deste último. Por isso, abre mão, muitas vezes, de seus prazeres, de sua vontade, em função do pequeno ser que lhe requer cuidados, atenção, dedicação e, principalmente, exemplos de retidão, honradez e condutas adequadas para a sua formação moral. Tudo isso com vistas ao desenvolvimento e progresso desse espírito que lhe foi confiado por empréstimo pela misericórdia divina. É o amor ao próximo ensejando o próprio bem da criatura. Cada vez mais conscientes, tanto pais quanto mães, de que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter.
encontrarão certamente desafios para o adequado desempenho de suas tarefas, que requerem a sua própria transformação íntima. Terão, por certo, o amparo constante da espiritualidade amiga a lhes inspirar os bons propósitos, como também a doutrina espírita no papel do Consolador enviado por Jesus a nortear os seus caminhos. Bem, amigos, é claro que a palavra-chave, do universo é o equilíbrio. E eu entendo que essas transformações, que esse desenvolvimento vai chegar a um equilíbrio que ainda não existe. Já houve uma grande mudança, uma grande transformação, porque dentro do lar a responsabilidade é tanto do homem e da mulher, Já não se consegue observar com tanta clareza e firmeza e apoiar apenas o homem provedor, porque muitos lares têm justamente a mulher como provedora. Então, é a mulher, dentro da sua luta, no seu espaço na sociedade, trazendo essa mudança que um dia será compartilhado, tanto a educação quanto a elaboração dos propósitos e desenvolvimento do lar. É por aí, Zola? Sim, é por aí, André. E também entramos no aspecto da educação. Me permita lembrar um jargão popular, A palavra educa, mas o exemplo arrasta. Então, a grande tarefa de educação, de formar, de orientar, está no exemplo que os pais devem oferecer aos seus filhos. E exemplo, muitas vezes, parte de algo que a própria lição sugere, que é a transformação íntima, a mudança que cada pai e cada mãe está submetido. Dentro deste processo, há o equilíbrio dos papéis, das responsabilidades, dos deveres e dos direitos. No fundo, cada espírito que vem ao nosso convívio espera ser amado, acolhido, educado e transformado para o bem. Agradecemos ao Zola e ao Basílio. Vamos a uma breve pausa e continuaremos com o nosso programa especial de Dia dos Pais. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Nós estamos no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Hoje, nosso programa especial do Dia dos Pais do ano de 2022. Nós vamos utilizar o livro Seara da Fé, de autores diversos, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Nós vamos na lição 11, Dia de Deus de Emmanuel. E a lição diz assim: pensando em Deus, pensa igualmente nos homens nossos irmãos. Detente, de modo especial, na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores.
As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda, outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança dos filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos, a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje institui datas de homenagem às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Caros amigos, nessa maravilhosa mensagem de Emmanuel, ele nos mostra a importância que tem os pais em nossas vidas. Agora nós perguntamos, se como diz Emmanuel, foram instituídas várias datas em homenagem às profissões, às pessoas, as dedicadas aos nossos pais, não deveriam ser lembradas com mais intensidade como já foram no passado, Edgar? João Boreço, amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, nós devemos compreender, antes de mais nada, que as características das datas comemorativas carregam também uma expectativa da sociedade em torno da homenagem que ela própria pode prestar a essa efeméride, a essa lembrança que naturalmente se faz jus. Então é compreensível que nós tenhamos essas datas que celebram essas ocasiões especiais, contudo, é claro, que estas mais sensíveis, como o Dia das Mães, como o Dia dos Pais, como o Natal, e são mais significativas, é claro, né? Agora, em relação ao Dia dos Pais especialmente, é compreensível também que nós tenhamos sempre em mente que essas celebrações, antes de tudo, devem nos mover ao exercício da gratidão, ao exercício do agradecimento sincero e devotado àquele que, vamos dizer, que articulou a nossa vinda ao mundo, é claro, juntamente com as nossas mãezinhas. Emmanuel lista aqui, nessa belíssima lição, ele acaba elencando circunstâncias das mais variadas para que os pais se debrucem em torno da responsabilidade missionária da educação dos filhos. E nós não ignoramos que, de igual modo, as próprias mães, portanto, são elas, evidentemente, pontos de renúncia e sacrifício permanente para a educação dos filhinhos. E os pais, portanto, dessa forma também, acabam encontrando ensejo para fortalecerem essa renúncia e esse sacrifício maternal com o seu próprio cuidado devotado à educação dos filhos
e a própria estrutura da família. É claro que isso se trata de um movimento ideal que nem sempre é assim. Contudo, é imprescindível que nós sejamos permanentemente, como disse há pouco, gratos por essa oportunidade de vida, por essa oportunidade reencarnatória que os nossos pais, particularmente aqui em homenagem ao pai, naturalmente propiciou a cada um de nós. João Boreço. Zola. João e amigos telespectadores, amigos ouvintes do programa Verdade e Luz. Nós usamos uma frase sobre isto. Datas passam rapidamente. Os dias são todos. Então, dia do pai, dia dos pais e dia das mães são todos os dias. Que a gente aprenda a não esperar datas para fazer o óbvio, que é agradecer, cuidar, amar e ter toda a atenção do mundo por aqueles que nos propiciaram a existência. Muito obrigado, Zola. Muito obrigado, Edegardão. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores do programa Verdade e Luz especial Dia dos Pais. Estamos chegando ao final e agradecemos aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. João Boreço. Eu queria, de minha parte, lembrar o que disse o Edgar, né, Edgar? Gratidão sempre para com os nossos pais. Eu aproveito esse momento, né, que nos emociona sempre, né, quando nós falamos de pai, de mãe, né, para enviar a todos os papais, encarnados, desencarnados, onde estiverem, o nosso fraternal abraço. E eu quero especialmente, né, ao meu pai, o senhor Vitório, meu tio Egídio, que foi um pai para mim também, onde eles estiverem também, que eles recebam o meu abraço de muita gratidão e de muito amor. Valmir. Agradeço ao amigo ouvinte, agradeço a todos os companheiros hoje presentes, nesta lembrança oportuna de agradecimento e gratidão aos pais, aqueles que nos dão a oportunidade do reencarne, cuja dívida perante o Criador é impagável. Nós não temos ideia do quanto nos é favorável a condição que nos é favorecida pela condição de filhos, pela condição de irmãos e também pela condição de sermos também pais. Obrigado a todos. Basílio? Chegamos então ao final da gravação, né? E nós, principalmente nesta data alusiva aos pais, né, temos que ressaltar então, como disse todos, né, o Edgar, o Zola e todos os companheiros do programa, a nossa eterna gratidão. Primeiro, ao Pai de amor, né,
que Jesus simplificou, chamando de Pai. Então, hoje a alegria é muito maior. Por isso, agradecendo, né, a Deus, agradecendo a todos os ouvintes e telespectadores, de coração, vamos dizer assim, um santo e abençoado Dia dos Pais, e como o Zola falou, que sejam todos os dias. Então, o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade, se assim o Pai de amor achar que deve. Edgar? Bem, eu quero agradecer também a oportunidade de trabalho e estudo com todos. Quero parabenizar todos os pais que nos ouvem, que nos assistem. O meu paizinho querido, José, um beijo, Tão, que Deus te abençoe. E também os pais aqui presentes, companheiros nossos aqui do programa Verdade e Luz. Muita paz, que Deus os abençoe nessa tarefa da educação, nessa tarefa de exemplificação de Jesus através do nosso amor. Muito obrigado a todos, espero reencontrá-los em futuras oportunidades de trabalho e aprendizado aqui do programa. André? Nosso agradecimento a você, caro amigo ouvinte, caro amigo telespectador, que tenham um excelente Dia dos Pais, a todos que fazem o papel de pais, né? Que fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade. Gilberto Silva. É um prazer estar aqui com vocês, dirigir essa equipe. A maioria são pais, né? Eu agradeço e mando um abraço para o meu pai, que já está na pátria espiritual. E lembrando, né, que o Zola disse, Dia dos Pais é todo dia. Agradecemos a todos pelo carinho, pela dedicação com o programa Verdade e Luz. Agradecemos aos nossos telespectadores, ao nosso amigo ouvinte. Em especial neste dia, eu lhe faço um convite. Exteriorize o que sente, porque no fundo, aí bem no fundo do seu coração, como no fundo do meu e de todos nós, a gratidão existe. Precisamos, às vezes, ou sempre, exteriorizar, falar, contar. Vai nos fazer muito bem e vai fazer muito bem também para quem ouvir. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz e também pelo nosso canal no YouTube. Feliz Dia dos Pais. Muito bem. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.